Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal que vai ajudar você que quer trabalhar no mercado financeiro. E hoje continuamos o nosso mini curso gratuito para a certificação de assessores de investimento da Ancord. E hoje vamos iniciar nossos estudos no tópico Lei 9.613 de 98, Circular Bacen 3.978 de 2020, Resolução CVM 050 de 2021 e Resolução CVM 30 de 2021. Lembrando que nesse item caem 4 questões, o equivalente a 5% da prova. E no mínimo, vocês têm que acertar 2 questões desse item. Esse item é obrigatório. Vamos começar pela Lei 9.613 de 98. Tiago, precisa saber o número da lei? Não, né, gente? Mas o que precisa saber é sobre o que ela trata. E essa lei, ela dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei. Ela cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e dá outras providências. Então, começamos. É crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente. Então já começamos nossa aula falando sobre o crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Agora, quais são as fases da lavagem de dinheiro? Essa é uma questão que sempre cai nas provas. A primeira fase é a colocação, seguida da segunda fase, que é a da ocultação, e a terceira fase, que é a da integração. O que é a colocação? A colocação é a fase da colocação do dinheiro na economia. A ocultação é a criação de dificuldades no rastreamento de recursos. A integração é quando os ativos são incorporados de maneira formal na economia. E qual é a pena da lavagem de dinheiro? Ela tem uma pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa, com julgamento realizado pela Justiça Federal. E incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, os converte em ativos lícitos, quem os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere, quem importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros, quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, quem participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes de lavagem. Nós falamos que o período da pena é de 3 a 10 anos. Agora vamos analisar os casos de aumento e redução dessa pena? Bora! No primeiro caso, a pena será aumentada em 2 terços se os crimes forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Segundo caso, a pena será reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, podendo não ser aplicada ou substituída por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe
colaborar espontaneamente com as autoridades. Pessoal, vamos lembrar, né? Vamos curtir o vídeo, por gentileza? Assim você ajuda a divulgar um conteúdo gratuito e a que outras pessoas ingressem no trabalho do mercado financeiro. Se você ficaram com dúvida até agora ou até o final do vídeo, coloca nos comentários. Vamos falar um pouco sobre a Carta Circular 4001, de 29 de janeiro de 2020. Ela trata dos indícios de ocorrências dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e financiamento ao terrorismo, situações passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eu vou estar colocando no comentário abaixo a carta circular para vocês darem uma olhada com calma. Acho que uma lida uma vez já está suficiente, porque são bastantes indícios. Vamos fazer um parêntese agora para falar sobre o COAF, que foi citado há pouco. Então, o que é o COAF? O COAF é o Conselho de Controle de Atividade Financeira. Ele foi criado no âmbito do Ministério da Fazenda. Ele tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei 9.613 de 98, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. É dever do COAF coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Quem são as pessoas sujeitas aos mecanismos de controle que tratam a Lei 9.613 de 98? As pessoas sujeitas aos mecanismos de controle desta lei são as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, os seguintes itens: a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Além dessas pessoas citadas, sujeitam-se às mesmas obrigações as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado, as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização, as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços, as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos, as empresas de arrendamento mercantil, também chamada de leasing, as empresas de fomento comercial, também chamadas de factoring, e as empresas simples de crédito, também chamada de ESC. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de cota fixa ou outras sistemáticas de captação de apostas, com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como descontos na sua aquisição ou contratação, as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil
qualquer das atividades listadas neste item, ainda que de forma eventual. As demais entidades cujo funcionamento dependam de autorização de órgão regulador dos mercados financeiros, de câmbio, de capitais e de seguros. As pessoas jurídicas ou físicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas nesse artigo, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidade, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie, as juntas comerciais e os registros públicos, as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza, de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos, de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários, de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas, financeiras, societárias ou imobiliárias e de alienação ou aquisição de direitos sob contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais, pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares, as empresas de transporte e guarda de valores, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem a sua comercialização, as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes do país, as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Agora, descobrimos as pessoas físicas e jurídicas que são obrigadas a identificar clientes e manter registros e fazer comunicações financeiras em alguns casos. Vamos tratar sobre esses casos? As pessoas citadas anteriormente, devem identificar seus clientes e manter cadastro autorizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, manter registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações que lhes permitam atender ao disposto nesse artigo na forma disciplinada pelos órgãos competentes e disposto também no artigo 11. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, na forma e condições por ele estabelecidas. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos termos da lei o sigilo das informações prestadas. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica,
a identificação referida no inciso 1 deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como os seus proprietários. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo deverão ser conservados durante um período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Então, esse prazo é muito importante, gente. O registro referido no inciso 2 deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em um mesmo mês calendário operações com a mesma pessoa, conglomerado ou grupo que em seu conjunto ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. O Banco Central manterá registro centralizado, formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. As pessoas citadas anteriormente devem também dispensar especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos desta lei, ou com eles relacionar-se. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refere a informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização de todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo. Das operações referidas no inciso 1. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou na sua falta ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. O que acontece com as pessoas que não fazem identificação dos clientes e manutenção de registros e a comunicação de operações financeiras citadas há pouco? Serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções: advertência, multa pecuniária variável não superior ao dobro do valor da operação, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou ao valor de 20 milhões de reais. Ocorre também a inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Muitas informações, não é, pessoal? Vocês vão poder ouvir bastante essa aula, tá? E vamos praticar na próxima aula com vários exercícios. Vamos revisar um pouco o que nós vimos nessa aula. Nós iniciamos o tema Lei 9.613 de 98, Circular Bacen 3.978 de 2020, Resolução CVM 050 de 2021 e a Resolução CVM 30 de 2021. Dentro desse tema, nós vimos a introdução sobre os crimes de lavagem de dinheiro e as fases da lavagem de dinheiro. E vimos as penas dessa infração penal. Vimos quem são as pessoas sujeitas aos mecanismos de controle que tratam a Lei 9.613 de 98 e concluímos com as sanções aplicadas às pessoas sujeitas aos mecanismos de controle que tratam a Lei 9.613 de 98, que não fazem a identificação dos clientes e manutenção de registros e a comunicação de operações financeiras. Gostou do conteúdo?
se inscreve no canal e compartilha com pessoas que estejam interessadas em ingressar no mercado financeiro. Desejo bons estudos para você e até o próximo vídeo.